reguladores da teologia, ok? Então, basicamente, aí temos três paradigmas reguladores, que é o paradigma da teologia habitual, o paradigma da teologia científica e o paradigma da teologia disciplinar, ok? Vamos investigar cada um deles especificamente, cada um desses três paradigmas, na lição capítulo 2, a partir do capítulo 2. Mas falando de modo geral, acerca desses paradigmas, nós temos aí aquelas linhas mestras que vão conduzindo o desenvolvimento da teologia ao longo do tempo, ok? Partindo aí desde a sua origem, com uma teologia muito mais orgânica, vamos dizer assim, e caminhando para uma teologia mais teórica, tá? Dentro aí da teologia científica, teologia disciplinar, tá? Então, olhando para o período apostólico, em que a partir dos apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, não tínhamos aí grandes acadêmicos, tá? Mas não podemos esquecer que eles viveram intensamente os ensinos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ninguém, em nenhum momento da história, vai poder cursar um curso de teologia que eles fizeram, aprendendo aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir das suas palavras, ok? E observando as suas demonstrações, porque o ensino do Senhor Jesus Cristo era, digamos assim, peripatético, né? Era semelhante àquilo que Sócrates fazia, ok? Onde você tinha um ensino que não era fechado, enclausurado dentro de uma sala, mas sim em contato direto com o elemento de estudo. Então eles estavam pregando acerca da salvação, falando, ensinando acerca da salvação e demonstrando isso em campo, quando o Senhor Jesus Cristo, no embate com algumas pessoas, ou evangelizando algumas outras, ou curando, ou libertando, ele estava demonstrando ali o seu trabalho salvífico, ok? Então, falando acerca de libertação, e eles tiveram contato com pessoas que foram libertas de hostes malignas, né? Temos aí um endemoniado gadareno e outros. Falando acerca de milagre, eles viram o cego Bartimeu ter sua visão restaurada, viram os leprosos serem limpos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ninguém em nenhum seminário de qualquer lugar desse mundo poderá fazer um curso de teologia que se iguale ao que aqueles apóstolos fizeram, ok? Então estiveram em contato direto com a fonte primária do saber, que é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo divino encarnado, ok? Então temos aí os apóstolos que tiveram essa experiência ímpar, e a partir deles você vai ver o primeiro desenvolvimento da igreja, e aí você tem o chamado paradigma da teologia habitual, onde essa teologia estava muito ligada à vivência deles, estava muito ligada à sua forma de vida, seu modo de vida, seus conselhos pessoais, as suas pregações, seu ensino, seu testemunho, ok? Então estava muito ligado a isso. Por isso que esse paradigma da teologia habitual, ele está fundamentado em oração, estudo e liturgia, ok? Então temos aí a prática da oração, da comunicação direta, né, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então vemos, por exemplo, quando os apóstolos foram capturados pelo Sinédrio, e Gamaliel intercedeu por eles ali, eles foram apenas chicoteados e não mortos, que era a primeira intenção do Sinédrio. Foram chicoteados e retornando para a igreja, eles reúnem a igreja, levantam as mãos em oração e agradecem a Deus pelo privilégio de serem havidos dignos de padecer por Cristo Jesus. E aí Deus move o lugar como um sinal de aceitação daquela oração, e de confirmação de que o seu poder se manifestaria sobremaneira sobre toda esta igreja que estava pregando Cristo em meio a grandes perseguições. Então temos aí esse paradigma que é da teologia inicial, da teologia mais orgânica, dessa teologia advinda direto aí do colégio apostólico e formando seus primeiros discípulos. Aí você vai ver posteriormente a isso, os grandes apologistas que surgem,
para defender a igreja dos primeiros ataques dos hereges, principalmente dos gnósticos, dos mestres gnósticos que tentam infiltrar dentro da igreja, né, e levar cativo aí muitas pessoas incautas que acabavam se deixando levar pelos seus ensinos dentro, né, dessa ótica do gnosticismo, que foi refutada aí por João Apóstolo no seu evangelho, e que foi refutada por muitos desses grandes apologistas da história, Justino Marte, posteriormente Atanásio, Inácio de Antioquia. Então temos aí esses grandes vultos que são herdeiros diretos, né, dos apóstolos, que estão dentro desse paradigma da chamada teologia habitual, tá certo? A oração prática, né, a prática da oração como um meio poderoso de comunicação direta com Deus, de fortalecimento dessa igreja do primeiro século. Até o século III a igreja vivenciou um terrível período de grandes, intensas perseguições. Então essa igreja pôde superar o martírio, pôde superar as perseguições, superar todas as dificuldades através dessa teologia, que era uma teologia talvez desprovida de grandes tratados sistemáticos de teologia, de grandes ideias e desenvolvimentos teóricos. Talvez você não encontrasse isso, grande desenvolvimento teórico nessa teologia, mas você encontrava muito mais vivência e prática, né? Então uma teologia muito mais relacionada à vida prática daquele que estava vivenciando a palavra de Deus na sua vida e cumprindo ela, né, dentro da sua história. Então eles estavam muito mais ligados a esta vivência, né, da verdade de Deus nas suas próprias vidas. Então temos aí esse paradigma da teologia habitual, conforme ele desenvolve aqui, ok? Então ele vai falar, por exemplo, de Paulo, aqui na página 11, ele começa falando sobre a teologia habitual, cita uma questão de Paulo ter uma formação muito mais rebuscada, né? Paulo era um erudito, de fato, estudou aos pés de Gamaliel, teve essa formação continuada, porque os judeus, de modo geral, até o Bar Mitzvah, tinham aí um ensinamento básico para serem alfabetizados, aprender a sua língua, aprender a ler e escrever de uma forma bastante básica, e posteriormente eles poderiam ter um ensino continuado se remunerassem um mestre, tá? E essa é a situação de Paulo. Paulo está aos pés de Gamaliel, então ele remunera esse mestre. Inclusive o contraste que Cristo faz, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis fruto. Cristo estava contrastando com essa prática comum da época, que era você remunerar um mestre para que ele te proporcionasse essa formação continuada, onde você tinha o contato com os grandes comentaristas da lei, tá? Tanto o Midrash quanto a Mishnah, né? Então o Midrash, um comentário mais bíblico, a Mishnah, o começo aí de um comentário mais ligado à teologia, ligado à Torá oral, tá? Então a Torá escrita é a Torá que nós compartilhamos, que está dentro da Tanar, né, da estrutura bíblica do Antigo Testamento. Já a Torá oral, tá? Já era um conteúdo, digamos assim, mais filosófico, que era um comentário dos sábios concernentes às verdades reveladas tanto na Torá oral quanto sabedoria divina deles, que era orientação geral para a vida. Então, dentro dessa estrutura, Midrash, um comentário mais sobre a Torá escrita, Mishnah, esses comentaristas sobre essa Torá oral, essa tradição que é legada de geração em geração, a partir dessas escolas de mestres, e que posteriormente formarão o Talmud, tá? De Torá, Guemará, e forma a coleção de todos eles, é chamada Talmud, tá? Então temos aí a formação continuada, né? Então a primeira formação é bem básica, escola fundamental, né? Pré-escola, escola fundamental. E depois você vai para uma formação continuada, onde você tem chegando até um nível de conhecimento acadêmico, né? Com esse conhecimento aí sobre o Talmud, ok? Então temos a situação de Paulo. Paulo que tinha essa formação mais rebuscada e que vai agora aproveitar essa sua formação, mas na verdade subordinando-a, porque ele reputa ela como esterco mesmo, ele não tem constrangimento em dizer isso,
diante de Cristo, a verdade do Cristo crucificado, Cristo é, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas é poder de Deus e salvação para aqueles que creem. Então é esse mesmo Paulo que subordina, sem nenhum tipo de constrangimento, ele subordina esse conhecimento que ele tem, essa cultura que ele tem, à verdade do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que, como ele mesmo diz, meu Evangelho eu recebi do Senhor. Então ele não precisa, ele não toma de empréstimo o Evangelho de qualquer outro apóstolo, ele afirma que o Senhor Jesus Cristo revelou a ele. Então você vê, a partir do nível cultural que ele tem, ele fala num areópago, tá? E cita a Epimênides, e cita um poeta grego com a maior facilidade. Então essa é a cultura que Paulo tem, mas essa cultura está subordinada a Cristo, a revelação do Cristo crucificado, ressurreto, que abordou ele no caminho de Damasco, que mudou a vida dele de cabeça para baixo, e ele finaliza seu discurso com a fala acerca da ressurreição. E quando ele aborda o tema da ressurreição de Cristo Jesus, ele é interrompido, porque os gregos tinham isso como algo completamente absurdo, ridículo. Alguém sair das cadeias da matéria, né, você tinha um pensamento platônico já vigente, né? A época de Paulo você já tinha outras escolas, como epicureus, estoicos, mas o pensamento platônico muito forte, né, o pensamento vigente ainda, acerca da metafísica, do campo das ideias. Então eles entendiam que a matéria é meio que uma cadeia, uma prisão para a alma. Então alguém que morre, parte dessa vida, se libertou da matéria e está agora no âmbito da metafísica, num âmbito mais puro, mais elevado. Então para eles, a ideia de alguém tendo morrido e elevado a um ambiente mais superior, retornar à matéria, que na visão deles era inerentemente má, para eles era completamente absurdo. Então Paulo é interrompido quando tenta falar acerca de ressurreição, mas ele sim, ele vale da sua cultura, inclusive quando ele é preso, ele se vale da sua cidadania romana. Então tudo isso para Paulo era muito válido, ele aproveitava isso nas suas missões, mas subordinava tudo isso a Cristo. E aí ele fala acerca de Paulo, da sua erudição, do seu conhecimento, e ele aplica, né, esse conhecimento dentro desse âmbito ainda da teologia habitual, que era uma teologia mais orgânica, mais ligada a uma vivência cristã, uma vivência da fé autêntica, do poder de Deus, da oração, da comunhão. Aí quando fala acerca de liturgia, fala acerca da ordem do culto que está sendo estabelecida, tá certo? O estudo, né, das Sagradas Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, e a pregação a partir do Antigo Testamento, mostrando Cristo em todo o Antigo Testamento, né? E agora a constituição do Novo Testamento, a partir das cartas de Paulo, os textos de Lucas, né? Evangelho e Atos, depois as demais cartas universais e fechando com o Apocalipse, né? Mas temos aí principalmente este conhecimento e essa prática muito mais ligada ao poder de Deus que estava se manifestando através deles, tá? E com relação a Paulo, a cultura que ele tinha, a subordinação que ele fez da sua cultura à sua missão, da pregação de Cristo Jesus, e a prática dele, que coloca aqui como catequética e apologética. Catequética no sentido de proporcionar formação a essa próxima liderança que assumirá e que dará continuidade ao trabalho. Você teve Paulo, ele foi mentoreado por Barnabé, tá? Paulo foi mentoreado por Barnabé, que busca ele lá em Tarso, insere ele no meio dos apóstolos, traz ele para Antioquia. A partir de Antioquia, eles começam a crescer, ele se torna líder de uma missão, né? Assume a cabeceira dessa missão. Posteriormente, há um problema entre ele e João Marcos. Agora Barnabé separa-se de Paulo, emancipa Paulo, que já estava aí forte, né? Já estava pronto para continuar na carreira cristã. E ele vai mentorear João Marcos agora, que posteriormente será, como Paulo mesmo assume, muito importante para a obra de Deus. Então você vê como é interessante, né? Dentro desse âmbito da teologia, né? Do paradigma da teologia habitual, né? Essas narrativas que nos falam acerca desse desenvolvimento da fé cristã, esse desenvolvimento da teologia e essa vivência, né, do poder de Deus através deles
e essas práticas aí que estão ligadas, né, àquilo que continua sendo verdade hoje, mas que era muito presente naquela época, né? Tanto a manifestação do poder de Deus, a prática da oração, o estudo da Sagrada Escritura, a ordem no culto, né? Tudo isso que foi importante naquela época está na base da formação aí da investigação da teologia, mas que você vê essa diferenciação entre uma época e outra, agora partindo mais para uma teologia no âmbito mais teórico, mas isso continua sendo verdade, isso continua sendo muito importante. Então, o mentoreamento, por exemplo, que primeiro Barnabé fornece em relação a Paulo, Paulo fornecerá em relação a Silas, em relação a Tito, em relação a Timóteo, ok? Então temos aí a parte catequética de Paulo, conforme citado aqui na página 11. Catequética, a gente já estranha um pouco, porque está muito ligado, né, ao contexto da Igreja Católica, mas na verdade toma seu empréstimo, né, do origem do termo no grego ainda, e aplicada dentro desse contexto no sentido da formação, de fornecer esse mentoreamento e essa formação para os próximos líderes, tá? Então a catequética e a apologética. Apologética no sentido de fazer a defesa da fé, tá? Dentro da apologética a gente poderia dividir entre polemistas e apologistas, tá? Os polemistas discutem questões controversas dentro da própria fé. E aí você vê, por exemplo, os debates do César Cavalcante. Vem lá um batista e um presbiteriano e um assembleiano e um metodista, sei lá. Então estão debatendo questões controversas dentro da própria fé. Por mais caloroso que seja o debate, no final eles dão as mãos, cumprimentam, se vão tomar um café, almoçam, às vezes faz o programa da tarde. Por quê? A questão não é que eu sou salvo e você não é salvo. A questão é que eu tenho uma perspectiva e você tem outra. É pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, que hoje o pessoal quebra o pau tentando fazer disso uma forma de dividir a igreja, né? Abraçando como se fosse bandeira política ou de time de futebol. São perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Assunto esse que está em aberto ainda. Então existe muito espaço para discussão ainda, tá? Então por isso há essas diferentes perspectivas, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Sobre questão de livre-arbítrio, sobre questão de predeterminação calvinista, né? Então a soteriologia calvinista, a soteriologia arminiana, né? Ou arminio-wesleyana. E aí você tem essas discussões que são dentro do campo polemista, estão dentro da fé, são questões controversas dentro da própria fé, mas que não chegam a caracterizar aquele que a defende como um herege, diferentemente das questões das testemunhas de Jeová, suas heresias, né, e adventistas do sétimo dia também, bem como outros aí, seitas unicistas e por aí vai, tá? Então, somente para falar, questões polemistas, questões apologéticas. Então, a apologia já é a defesa da fé cristã contra ataques externos, tá? Então, Paulo, ele praticava tanto essa catequética no sentido de formação de líderes, quanto a questão da apologética no sentido da defesa da fé cristã. Então, ele fazia essa defesa. Aqueles que negam a ressurreição, Paulo foi muito duro com relação a isso. Se Cristo não ressuscitou, vós não ressuscitareis. Se vós não ressuscitareis, estáis mortos nos seus pecados. E tudo aquilo que a gente faz é em vão. Falou assim, você desacreditar da ressurreição, tudo isso desmorona, tudo isso desaba. A sua fé não vale a pena. Tá certo? Não faz sentido. É isso que Paulo estava deixando muito claro ali. Então, para fechar só, questão da paradigma da teologia habitual. O paradigma da teologia científica é quando essa teologia, que era bastante orgânica, começa a se tornar mais profissionalizada, tá? No caso aqui, mais filosófica. Então você tem aí o desenvolvimento, tá? Da estrutura da Igreja Católica. Então, apelando para um conhecimento histórico, você pode falar da queda de Roma, 476, da era cristã, uma coisa assim. Com a queda de Roma, desestruturação da sociedade europeia, principalmente ocidental, né? E aí fica a Roma do Oriente ainda, que se torna o Império Bizantino. Mas na Europa Ocidental, essa desestruturação causada pela invasão dos bárbaros será sanada pela presença ali da única instituição forte que fica, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E ela é herdeira, né, da cultura romana, cultura grega, cultura bíblica, e ela vai fornecer isso para esses reinos que estão se formando, vai catequizá-los, tá? E vai fornecer-lhes a base cultural e a base estatal, essa estrutura, né,
estatal, de leis romanas, de conhecimento que havia na época, que era preservado nos mosteiros. Então por isso que você tem naturalmente a formação das primeiras escolas junto, né, às catedrais dos bispos para ensinar os padres, que serão a próxima geração de líderes da igreja, e junto com os padres, né, com esses coroinhas, com esses monges que aderem aí a essas pequenas escolas, começam a vir filhos dos nobres, né, da aristocracia em formação na época para ter cultura elevada. E aí começa então a se desenvolver esses centros de estudo. As pequenas escolas começam a crescer, se tornar grandes instituições de ensino, até que se tornam de fato as universidades, estudando conhecimentos diversificados, não só teologia, não só os conhecimentos que haviam aí dentro da cultura romana, mas um conhecimento muito mais diversificado, chegando até o direito não canônico, né, um direito mais ligado à sociedade da época, e a formação, o que havia de conhecimento de medicina da época, de astrologia, né, astronomia, o que havia de conhecimento na época, formando as grandes universidades, né, que passam aí agora a ter autonomia. Então, posteriormente, elas se emancipam, né, do controle da igreja e se tornam instituições autônomas, né? Mas a formação é a partir daí, e dentro desse contexto a teologia tem um grande respaldo, tem um grande prestígio, né? Então você tem aí essa época em que a teologia de fato ela tem uma grande importância dentro desse âmbito acadêmico, Aí temos o paradigma da teologia científica, tá? Ele cita aí a patrística, tá? Então na patrística a gente tem, por exemplo, aquele que vai coroar todo esse desenvolvimento, né, de grandes pensadores dentro do cristianismo, lá atrás os apologistas, que são herdeiros diretos dos apóstolos, posteriormente a patrística, que aí não vai se preocupar só com a defesa da fé, mas também em construir, a partir de uma análise da filosofia da época, construir um conhecimento teológico. E aí eu posso falar para vocês de dois grandes nomes. Primeiro, Agostinho de Hipona, que vai coroar todo esse desenvolvimento da patrística, ok? Né, os pais da fé, a patrística. Então Agostinho de Hipona, que vai aproveitar muito da estrutura do pensamento platônico ou neoplatônico, vamos dizer assim. Então, baseando-se nisso, ele vai construir o seu conhecimento teológico, fundamentando na Bíblia, mas também aproveitando estruturas de pensamento do neoplatonismo, tá? Então temos Agostinho de Hipona. E posteriormente esse paradigma, né, de estabelecido por Agostinho, utilizando a filosofia platônica, será mudado por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fará uso de uma estrutura de pensamento aristotélica. Tá? Então, enquanto Platão era aquela estrutura, né, a metafísica, o campo das ideias, Aristóteles ele é muito mais investigativo, tá certo? Muito mais a estrutura de pensamento dele diferencia-se porque não está tão subordinado a essa questão do campo da metafísica, do campo das ideias, mas é muito mais investigativo, tanto que Aristóteles ele é a base para a formação dos campos do saber que estudamos até hoje, né? Como eu até já citei, as ciências divididas em exatas, humanas e biológicas, isso vai ter origem, vai buscar, né, sua origem lá em Aristóteles, que era de fato um filósofo que é muito investigativo sobre essas áreas do saber. Ele inclusive deixa aí muitas questões em aberto, tá? A contribuição dele é deixar muitas questões que vão sendo respondidas ao longo do tempo, ao longo da história. Então, Tomás Aquino faz isso. Inclusive a obra que ele produz, que é a Suma Teológica, tem o objetivo de responder, de sanar essas diversas questões abertas que vão sendo levantadas, né, uma vez que o desenvolvimento científico está em franca ascensão, por mais que chame de Idade das Trevas, né, muito daquilo que será posteriormente investigado está sendo levantado nessa época. Então, estão investigando diversos aspectos da natureza, da filosofia, da psicologia, da religião, da política, do direito. Então, muito está sendo investigado. Então, a partir dessas investigações, muitas questões são levantadas. Então, para responder a muitas dessas questões, Tomás Aquino vai trabalhar na chamada Suma Teológica. A Suma Teológica tem essa proposta de trazer uma resposta
a partir de uma perspectiva bíblica a todas essas questões que são levantadas. Então você tem aí esse paradigma da teologia científica dentro dessa estrutura de patrística e escolástica, a escolástica ligada de fato à escola, como o próprio nome inclui, né? Então essas grandes escolas, que são essas grandes universidades que se formaram dentro do contexto da igreja, depois se emanciparam, estão investigando diversas áreas do saber. A teologia ainda é a mestra das ciências nessa época, e Tomás Aquino, que trabalha a partir dessa lógica aristotélica, constrói a Suma Teológica para trazer resposta a todas essas questões. Então você tem uma cosmovisão cristã dirigindo toda esta investigação, né? Fazendo com que não haja uma pergunta sem ter uma resposta de uma perspectiva cristã. Perspectiva. Isso foi feito lá atrás pela chamada didascalia, tá? Então lá atrás, na época ainda da patrística, na escola de Alexandria, no Egito, alguns cristãos já tomaram a iniciativa de constituir uma importante escola que investigava o conhecimento filosófico e dava perspectiva cristã sobre ele, a chamada didascalia, tá? Então, essa teologia paradigma da teologia científica, aí paradigma da teologia disciplinar, ela é um desenvolvimento posterior, conforme o próprio texto aqui ele menciona, a gente vai falar melhor acerca disso na lição 5, a chamada pós-modernidade, tá? Então, conforme vai avançando essas áreas do saber, você tem aí, eu mesmo já falei, né, sobre a supremacia da Igreja Católica Apostólica Romana na Europa Ocidental, fornecendo a base teórica para o desenvolvimento, né, dessas sociedades depois da queda do Império Romano. Então ela vai controlar o conhecimento, controlar o saber. Isso vai estar subordinado, né, à Igreja Católica a partir dessas instituições de ensino, né, que primeiro estão debaixo da tutoria dela, depois se emancipam. Mas mesmo tendo se emancipado, a igreja continua exercendo controle sobre isso, inclusive determinando até o que pode ser lido e o que não pode ser lido, chamado índex. E havia a Inquisição, que era o braço armado da igreja, onde a igreja denunciava e o Estado secular punia. Aí punia no chamado auto de fé, queimava aí aqueles que ele consideravam hereges, né? Então havia este controle exercido por essa instituição, ok? Então, conforme vai avançando, próximo já da Reforma Protestante, a sociedade vai cada vez mais se afastando. A igreja vai cometendo muitos erros, muitas heresias, muitos crimes. Os papas vão cometendo muitos crimes. Os bispos vão se tornando cada vez mais figuras políticas e não religiosas, tá? Então a igreja vai se corrompendo terrivelmente, o que vai motivar a Reforma Protestante. Mas não somente isso. Vão surgir correntes de pensamento e manifestações sociais que rejeitam já a Igreja Católica antes mesmo da Reforma. Você tem, por exemplo, o Renascimento, onde as pessoas querem se emancipar do conhecimento que a Igreja comunica, né, com seu filtro, com a sua perspectiva, com a sua cosmovisão, e eles querem recorrer diretamente ao conhecimento clássico, tá? Então o conhecimento que era produzido em Roma, que era produzido na Grécia, que é produzido em outros lugares do mundo, como por exemplo na Pérsia, que era ainda um grande centro de saber. Então haviam outras escolas e eles queriam contato direto com elas. Então você vem aí o Renascimento, querendo que esse conhecimento clássico seja mais acessível fora do filtro da igreja. Então você tem aí o Renascimento, o humanismo, que agora coloca o homem no centro, né, da questão, e não mais Deus, não mais a Bíblia, não mais a igreja. Então é uma forma de pensamento antropocêntrica, né? Então o homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são e das que não são para as que não são. Então o pensamento humanista prioriza o homem e seus interesses. E aí você vai tendo um afastamento cada vez maior, né? Um abismo entre a sociedade que está se desenvolvendo na época e a igreja sendo agora cada vez mais isolada. Dessas correntes de pensamento vão surgir os racionalistas, os empiristas e os iluministas. Quando surge o iluminismo, aí o iluminismo, juntamente com a reforma, você tem dois movimentos rompendo fortemente com a igreja. A reforma rompendo com a igreja católica para estabelecer os cinco solas, para que a sua fé
estivesse livre da cadeia, né, estivesse livre do aprisionamento da Igreja Católica, dentro dos seus dogmas, suas crendices, né, suas mentiras, suas heresias. Então, a reforma está rompendo com a igreja. Por que motivo? Para que a sua fé esteja livre disso. Mas os iluministas também estão rompendo com a igreja. Por que motivo? Porque não acreditam na igreja, não se subordinam a ela, não acreditam em Deus e não acreditam na Bíblia. Então você tem dois grandes movimentos na mesma época rompendo com o catolicismo, por motivos diferentes, tá? Os iluministas, a partir daquilo que eles denominam, né, eles são agora as luzes para a sociedade, eles entendem que o conhecimento de Bíblia, da igreja, de Deus, é completamente dispensável. Agora, tudo é a partir de um pressuposto racionalista, tá? Materialista, o materialismo vai se desenvolvendo nessa época, empirista, ou seja, somente aquilo que pode ser provado a partir de investigação de materiais de pesquisa científica, tá? Então, dentro de um âmbito científico, humano, dentro de um âmbito material, empirista, tá? Então, o empirismo ele favorece isso, que o único conhecimento válido é aquele que pode ser testado. E aí, quando você estabelece a régua nessa medida, o que você vai fazer com o sobrenatural? Você vai rejeitar o sobrenatural. Então, é aí onde esses iluministas, quando começam a dominar o quadro das universidades, eles vão começar a impor um cerceamento da teologia. Eles vão expulsar a teologia de seu lugar de prioridade, de primazia dentro das universidades, tá? Então os iluministas vão substituir, vão colocar agora um parâmetro onde ou você submete seu conhecimento a esses critérios de análise, dentro desse âmbito materialista, racionalista, empirista, ou você não é um conhecimento válido. Então, quando assim o faz, eles acabam jogando a teologia para escanteio. Agora, a questão em relação ao sobrenatural, em relação à manifestação de Deus, os homens, a ciência, né, humana, o âmbito da investigação humana, não tem competência para analisar a manifestação de Deus, para analisar o sobrenatural, porque não é do seu escopo, não é da sua alçada. A sua alçada é tudo aquilo que está dentro do âmbito da matéria, do material. Mas não existe apenas o mundo material, existe o mundo espiritual, tá certo? E aí no campo da filosofia podia se falar em metafísica, né, o mundo das ideias. Mas dentro do âmbito da teologia, podemos falar de mundo espiritual. Então o mundo espiritual é uma realidade, só que ele não está ao alcance da investigação empírica. E aí quando esse âmbito iluminista ele estabelece a regra nessa medida, ele deixa de lado todo conhecimento num âmbito revelacional da Sagrada Escritura, um âmbito espiritual relacionado à fé. E assim a teologia estabelecerá um novo paradigma, que é o chamado paradigma da teologia disciplinar, onde a teologia ela não está mais com aquele acesso que ela tinha dentro do âmbito da escolástica, aquela primazia, né, que teve ao longo de muitos séculos, e agora ela vai se estabelecer dentro de algumas disciplinas de estudo e vai investigar a Sagrada Escritura e também vai investigar fatos da realidade que podem corroborar com esse conhecimento bíblico, ok? Então ela vai se organizar nessas diferentes disciplinas e vai investigar, né, todos esses âmbitos do saber para fornecer subsídios necessários à investigação do conhecimento bíblico. E aí você tem, por exemplo, algumas teologias que se submeterão a esse processo imposto. Você terá figuras importantes da teologia do século 18, 19. Você tem, por exemplo, Schleiermacher. Você terá depois Bultmann, né? Então, Rudolf Bultmann, por exemplo, desenvolve a chamada desmitologização. A desmitologização é a submissão da teologia a esses critérios adotados dentro dessa época do iluminismo. Essa época do iluminismo é a época que pode ser chamada de modernismo, tá? A época do modernismo é a época em que a ciência está investigando a verdade de todas as coisas, onde vão surgir diversas áreas
que vão se emancipar. Por exemplo, a psicologia sai de dentro da filosofia, se torna um campo de investigação à parte. Aí surge a sociologia, tá? Então eles estão em busca da investigação acerca da verdade. É o âmbito desta época chamada modernismo, tá? Então, como eu falei, né? Renascimento, humanismo, e com essas correntes empirista, materialista, racionalista, você surge com essa época chamada modernismo, tá? Então, modernismo é essa época em que se estabelece, né, esses padrões, esses critérios, e algumas correntes teológicas que se submetem a esses critérios adentram por esse campo da chamada desmitologização, desenvolvida aí por Rodolfo Bultmann, o que dará origem à chamada teologia liberal. Então, a teologia liberal, ela propõe que a Bíblia não é inteira uma revelação de Deus, mas apenas algumas partes, sendo outras partes incluídas posteriormente para tornar aquela narrativa mais interessante, mais aceitável, mais grandiosa. E isso é qualificado dentro desse pressuposto, dentro dessa lógica, né, de investigação empírica, racionalista, iluminista, como um mito. Então falam, essas narrativas de milagre, de sobrenatural, essas manifestações sobrenaturais são mitologias da época. E aí isso a proposta é desmitologizar, ou seja, chegar ao cânon que eles entendem ser o cânon revelado, desprovido desses mitos que são assim qualificados por terem se submetido a esses critérios, ok? Então a gente vai investigar isso melhor conforme estivermos falando especificamente sobre paradigma da teologia disciplinar e a pós-modernidade, que aí com a pós-modernidade a gente vai superar aquela situação estabelecida na época modernista, né? Na época moderna, a busca pela verdade absoluta. Agora o paradigma será, dentro da pós-modernidade, o relativismo. Então o relativismo agora vai quebrar aquele paradigma da busca da verdade absoluta e vai agora tornar esta investigação, tornar agora esta análise muito diferenciada, com um aspecto muito diferenciado em relação a essa época anterior, onde você terá agora uma relativização, uma desconstrução, uma reinterpretação, uma ressignificação em todas as coisas. Então, o risco hoje é outro, né, pela teologia. A gente vai analisar melhor isso quando investigar no capítulo 5, ok? Mas, paradigma da teologia disciplinar, para fechar aqui, que ficou muito longo, mas precisava trazer esclarecimentos dentro dessa abordagem aqui, tá? Basicamente é isso, a teologia se reorganizando. Uma vez que ela perde aquela centralidade, ela vai se reorganizar, vai se subdividir em muitos temas e vai investigar agora o seu campo de análise, né, a Sagrada Escritura, e as ciências que estão afins, que estão em volta, áreas afins, que corroboram no conhecimento melhor acerca dela, professando diferentes teologias. Quer a teologia liberal, que se adapta, né, aos critérios estabelecidos por essa ciência, ou uma teologia mais fundamentalista, que de fato abraça a Sagrada Escritura como uma verdade revelada e analisa ela a partir dessa perspectiva de que ela é a verdade revelada de Deus, de que é infalível, é inerrante. Então vai investigar e vai buscar, né, elementos que possam comprovar, possam demonstrar esta afirmação dentro de outros campos do saber. Arqueologia, por exemplo, paleografia, tá? E até outras áreas de investigação da química, por exemplo, né, a análise de carbono 14, que são elementos comprobatórios da arqueologia. Então eles vão agregar isso aí para corroborar a sua investigação, ok? Muito obrigado.